Agora no item M, a gente tem uma coisa completamente alienígena para a gente. Agora é a multiplicação entre duas frações. Não dá mais para pensar então na estratégia de somas repetidas, que a gente usou quando tinha número inteiro vezes uma fração, ou fração vezes número inteiro. Então aqui a gente precisa da parte teórica mesmo. E a boa notícia é que vai ser da mesma forma que a gente definiu multiplicação quando era um número inteiro. Então, se eu pensar nesse cara como um numerinho, como um número só, e não como uma fração, tá? Então, eu vou primeiro fazer assim, ó, como se eu tivesse agora uma fração vezes outra fração. E aí vou usar a mesma coisa que eu usei aqui. Então, isso aqui vai ficar essa fração vezes o numerador sobre aquele segundo denominador. Tá? Então, agora, é esse 2/3 que está fazendo papel de F. E, obviamente, esse 4/5 está fazendo papel de A sobre B. Então, isso vai ficar assim. Ó. Mas eu quero deixar claro que eu estou usando a mesma definição que eu tinha antes. Não estou, na verdade, criando nada novo. Eu quero aproveitar a propriedade que valia antes. Então, isso vai ficar... vou botar aqui. 2/3 vezes 4/5. Vai ficar, então, esse 2/3 vai parar aqui no numerador. Vai ficar 2/3 vezes 4 sobre 5. Mesma coisa que a gente faria se fosse, sei lá, um 7 aqui. Né? Ficaria 7 vezes 4 em cima, tudo sobre 5. Porque aqui, agora eu estou naquele caso anterior, a multiplicação de uma fração por um número inteiro. Então aqui eu sei que é 2 vezes 4 sobre 3, tudo sobre 5. E aqui, essas frações aqui, como é que eu faço para melhorar isso, deixar isso com uma fração só? Também dá para fazer sem muita dificuldade. Eu tenho que enxergar isso aqui como um numerador e isso aqui como o denominador. Tranquilo. Então eu vou gerar uma fração equivalente aqui multiplicando por 3, em cima e embaixo. Então, ó, 2 vezes 4 vezes 3, dividido por 3, tudo isso dividido por 5 vezes 3. E por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu vou usar uma coisa parecida que eu fiz em um exercício anterior, que eu poderia separar essa fração aqui. Eu poderia não, eu posso, é o que eu vou fazer. Vou separar nisso aqui, ó. Claro que eu poderia fazer a conta e ver que dá para simplificar isso para um número inteiro. Tá? Mas, como eu quero generalizar depois, então eu vou usar a mesma estratégia aqui. Por que eu estou fazendo isso? Aqui, ó, esse 3/3 eu posso pensar como resultado da divisão 3 dividido por 3, que é 1. Vai ficar 2 vezes 4 vezes 1. E esse vezes 1 eu posso suprimir. Ou seja, isso aqui dá 2 vezes 4 sobre 5 vezes 3. Muito bem. Tive essa trabalheira inteira e você fala, pô, professor, mas eu tenho que sempre fazer assim? Não. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos olhar o que estava sendo pedido. Aqui, ó, vou até copiar esse cara aqui. Copiar e colar aqui. Ó. Eu tinha isso aqui. 2/3 vezes 4/5. E o resultado foi esse aqui. 2 vezes 4 sobre 5 vezes 3. Ou, se quisesse colocar, 2 vezes, para ficar mais evidente ainda, sobre 3 vezes 5. Né? Trocar o 5 vezes 3 por 3 vezes 5. Então, a gente já tem aquela suspeita, e vocês talvez a lembrança, de que multiplicação de fração a gente define de uma forma super simples. Né? É numerador vezes numerador dividido por denominador vezes denominador. Mas, será que é sempre isso? E aí, para responder que sim, para provar que de fato é assim, é que a gente vai fazer o próximo item para chegar nessa forma resumida. Então, item N. Vamos mostrar todo o caminho necessário para a gente mostrar aquela forma resumida da multiplicação entre frações. E aí, feito isso, beleza, a gente só vai usar a forma resumida agora. Mas assim, mostrando que é a mesma ideia que a gente usava com multiplicação de número inteiro. Né? Então fica o número inteiro vezes o numerador dividido pelo denominador. Então, considerando esse cara agora uma fração,
é que eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então vai ficar isso aqui vezes C. Tudo isso dividido por D. Esse numerador grandão aqui em cima, eu vou transformar em uma fração só, porque é o caso aqui, né? Uma fração vezes um número inteiro. Então vai ficar A vezes C sobre D. Perdão, sobre B, desculpa. E tudo isso sobre D. E agora, gerando uma fração. Então eu tenho esse numerador sobre esse denominador. Vou gerar uma fração equivalente multiplicando em cima e embaixo por esse B aqui, para eu poder simplificar essa parte de cima. Então vai ficar A vezes C vezes B dividido por B. Tudo isso dividido por D vezes B. Aqui eu vou separar então naquelas frações para poder anular, né, esse B de cima com B de baixo. Vai ficar A vezes C vezes B sobre B. Sobre, aqui eu vou trocar a ordem para já ficar, né, aquela coisa evidente de B vezes D. E aí, de novo, isso aqui é o resultado da divisão, B dividido por B, que é 1. Então, A vezes C vezes 1 é A vezes C mesmo, sobre B vezes D. Pronto, então provei o que provavelmente vocês estavam ansiosos para ver. A sobre B, né? Então, a multiplicação de duas frações. A sobre B vezes C sobre D. Já posso usar agora essa forma resumida aqui. Numerador vezes numerador sobre denominador vezes denominador. Então, item O. 5 quartos vezes 2 terços. Agora eu já posso fazer direto. É 5 vezes 2 dividido por 4 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 4 vezes 3, 12. Ainda posso simplificar isso aqui, dividindo por 2 em cima e embaixo. Vai ficar 5 sextos. Quem já percebeu aqui, ó, eu poderia ter simplificado esse 2 com esse 4. Né? Ou seja, eu poderia ver que aqui eu poderia reescrever essa multiplicação como 2 sobre 4, né? Trocar aqui ó, o 2 com 5, vezes 5 sobre 3. Que no fundo vai dar a mesma coisa, né? 2 vezes 5, 4 vezes 3, mesma coisa que apareceu aqui. Só que aqui eu já poderia simplificar o 2 quartos para 1 meio. E aí eu já ganhava direto a fração irredutível aqui. Mas, como eu falei, são atalhos que é bom usar quando a gente está seguro do que está acontecendo por trás. Se não está seguro, faz o passo a passo, com calma, com o tempo, você vai amadurecendo esses atalhos. Item P. 7 quartos vezes 4 sétimos. Isso aqui é interessante, ó. Vai ficar 7 vezes 4, dividido por 4 vezes 7. Eu nem precisava fazer a conta. Se eu reparasse aqui a comutatividade da coisa, né, 4 vezes 7 é uma coisa que 7 vezes 4. Então, o que eu tenho aqui é um cara dividido por ele mesmo. Quanto é um cara dividido por ele mesmo? É igual a 1. Tá? E aí eu tenho um conceito próprio dos números quebrados, que é um conceito de inverso de um número. Tá? A gente define inverso de um número da seguinte forma. Se eu tenho dois caras multiplicados, né? Que o resultado dá 1, então a gente fala que A é inverso de B ou que B é inverso de A. Ou seja, que um cara é o inverso do outro. Uma coisa parecida também acontece na adição, né? Quando eu tenho A mais B, que dá o elemento neutro da adição, que dá o zero, esses caras aqui também ganham nomes. Né? A gente fala que um é o simétrico do outro. Exemplo, 3 mais menos 3, né? Que dá zero. Tá? Então, simétrico existe na adição. E aqui, na multiplicação, eu tenho esse conceito de quando dois números multiplicados dão um elemento neutro da multiplicação, então um cara é o inverso do outro. E esse nome até ajuda, o nome inverso, porque olhando para a forma de fração, de fato, um é o outro de cabeça para baixo. Então, é um nome que de fato ajuda. Então, se eu tiver, sei lá, a fração 5 terços, quem é o inverso dessa fração?
O inverso dela é a fração 3 quintos. Afinal de contas, elas multiplicadas, 5 terços vezes 3 quintos, vão dar 1 também, o elemento neutro da multiplicação. A letra Q é tranquilíssima, não tem nem conta para fazer. Eu poderia fazer aqui 3 vezes 4, dividido por 2 vezes 4. Só que aqui ó, é perceber que esse cara é 1. Né? É o resultado da divisão 4 dividido por 4. É 1 inteiro. Então, letra Q é 3 meios e ponto final. Divisão entre frações, a gente tem que ter em mente que é uma coisa aparentemente alienígena para a gente aqui. Porque a ideia que a gente tem de divisão é aquela coisa de repartir em pedaços iguais. Isso só faz sentido pensar assim quando a gente está trabalhando com o número inteiro, né? Com o número natural, né? Inteiro positivo. Então, por exemplo, sei lá, 5 dividido por 2. Vou pegar 5 coisas e dividir em duas partes iguais. Agora isso aqui, 4 quintos e dividir em 2 terços partes iguais, não faz o menor sentido. Certo? Então a gente tem que pensar uma outra forma de enxergar um outro significado para divisão. E aí eu vou usar uma relação que a gente até viu aqui, nessa parte de frações, que é enxergar a divisão na forma de fração. Ou seja, a intenção aqui vai ser... É a forma que eu acho mais fácil de entender isso aqui. É estender esse conceito aqui para quando A e B forem números racionais também, como é o que está acontecendo aqui. Né? Não só quando for número inteiro. A intenção é sempre a gente enxergar essa coisa de preservar as propriedades que valiam antes, que continuem valendo para tudo que é caso. Então isso aqui eu vou reescrever da seguinte forma: 4 quintos, agora ó, sobre 2 terços. Certo? Transformei essa divisão numa fração. Né? Uma fração meio estranha aí, né? Porque é fração de frações, mas vamos simplificar isso aí. Agora o truque aqui vai ser ó, tentar anular esse denominadorzão aqui, esse 2 terços, e anular como? Vou gerar uma fração equivalente, ou seja, multiplicar numerador e denominador por o mesmo valor, e vou escolher multiplicar pelo inverso desse cara aqui, pelo 3 meios. E aí olha o que vai acontecer. Em cima vai ficar então 4 quintos vezes 3 meios. E aqui embaixo 2 terços vezes 3 meios. Bom, aqui já está fácil, né? Então vai ficar, multiplicação por fração é fácil. Então vai ficar 4 vezes 13, ou 4 vezes 3, sobre 5 vezes 2. E aqui embaixo 2 vezes 3, sobre 3 vezes 2. Então, 12 décimos sobre 6 sextos. Então, aqui é que a gente vai ver a vantagem de ter multiplicado pelo inverso. Isso aqui é 12 décimos dividido por 1. Dividir por 1 é a mesma coisa que não fazer nada, né? Então, isso aqui dá 12 décimos. Então, simplificando a fração, fica 6 quintos. Está aí a resposta do nosso item. Agora vamos enxergar esse processo para fazer de um jeito mais condensado, usando essa mesma estratégia, só que agora para tentar fazer um pouquinho mais rápido. Então agora peguei esses valores genéricos aí, e aí vou usar a mesma estratégia. A sobre B sobre C sobre D. E vou usar o mesmo truque de multiplicar em cima e embaixo pelo inverso desse cara aqui de baixo. Então, vezes D sobre C, e aqui em cima também vezes D sobre C. Então, aqui em cima vai ficar A sobre B vezes D sobre C. E aqui embaixo, aqui eu já vou fazer a conta direta, ó. CD sobre DC, que é CD também, né? Aqui eu vou até deixar assim, não vou nem mexer aqui, para a gente depois identificar o que está acontecendo. Aqui vai dar 1. Então, isso aqui, no final das contas, é a mesma coisa que AB vezes DC. Beleza, então, talvez vocês já estejam lembrando agora, para quem não lembrava como é divisão com fração,
Então, vamos destacar aqui, ó. Vamos ver agora, ó, daqui do começo para esse final aqui. Então, divisão com fração, a gente repete, a gente transforma numa multiplicação. Então, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Beleza? Então, agora vamos praticar no último item aí, já dessa forma mais rápida. Então, agora eu vou fazer mais rápido. Ó. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, que é 4 quintos, vai virar 5 quartos. Então, 2 vezes 5 sobre 3 vezes 4. 10 dozeavos, que é 5 sextos. Então, vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aí. Primeira coisa que a gente viu. Essa notação A sobre B pode significar dividir uma certa unidade em B partes iguais e considerar aqui, partes iguais, e considerar A pedaços iguais a uma dessas partes. Isso vale tanto para uma fração mais trivial, né, menor do que o inteiro, ou para a fração imprópria, fração maior do que o inteiro. Então, primeiro, aqueles exemplos que a gente fazia primeiro, sei lá, de 2 terços, tá? E também eu posso ter uma fração do tipo 7 quintos. Pego uma coisa, divido em 5 partes iguais e pego 7 pedaços daquele. Então vai ser maior do que o inteiro original. Essa notação algébrica de fração, A sobre B, também pode significar o resultado da divisão A dividido por B. Então é um número que é o resultado da divisão A dividido por B. Podemos gerar uma fração equivalente multiplicando numerador e denominador por um mesmo valor. Então você tem a fração A sobre B, a fração A vezes alguém sobre B vezes esse mesmo alguém vai ser equivalente à original. Ou aqui eu posso pensar no caminho inverso, né? Então, se eu tenho uma fração assim, eu posso gerar uma fração equivalente dividindo numerador e denominador por um mesmo valor. Nesse caso aqui, estou dividindo por esse K, né? Que é um divisor comum. E as operações entre frações. As operações elementares, adição, subtração, multiplicação e divisão. Para adição entre frações, a ideia é eu transformar essas frações em frações equivalentes com o mesmo numerador, com o mesmo denominador. E aí, então, era só somar lá os numeradores das equivalentes. A mesma coisa para subtração, eu também preciso gerar frações equivalentes para igualar os denominadores. E esses denominadores precisa ser um múltiplo comum entre eles, mas não precisa necessariamente ser o menor múltiplo comum. Se você já souber o menor, ótimo, pode usar. Mas se você achar mais fácil pegar algum outro múltiplo comum, serve também. Ok? E as operações mais fáceis, que são as menos intuitivas, mas a operação é fácil, A sobre B vezes a multiplicação entre frações é a mais fácil de todas. É numerador vezes numerador, dividido por denominador vezes denominador, vezes D. E a divisão entre frações também é simples, operacional é simples. Repete a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda.